E há uma criptomoeda que pode disparar em breve, pode subir mais de 20% aí nos próximos dias. Vou estar falando dela, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que chegou aos 98 mil dólares nessa sexta-feira. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. O mercado americano subiu forte hoje. Vou estar falando aí do que está acontecendo. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas. Temos padrões gráficos muito interessantes aí em várias criptomoedas que podem subir bastante. Eu vou falar disso, mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube se ainda não forem inscritos. Não deixem também de ativar o sininho para receber as notificações, porque aqui quase todos os dias eu posto vídeo atualizando as análises para vocês. Se quiserem tirar alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se quiserem comentar qualquer coisa, deixa embaixo que eu vou responder todo mundo, beleza? E pessoal, importante, tá? Uma oportunidade para vocês. A corretora Coinext, ela tá com uma promoção para novatos, tá? Se você ainda não tem conta na corretora Coinext, eles estão dando aí até 100 dólares de cashback para novos usuários, tá? Se, por exemplo, você fizer um depósito lá de no mínimo 50 USDT, 50 dólares, você já pode reivindicar um cashback de 30 dólares, tá? Se você completar a reivindicação aí, fizer uma negociação spot lhe gerar pelo menos 200 dólares de volume, você já pode ganhar mais cashback, tá? E se você completar isso aqui, né? Se você fizer isso, você ganha 50 dólares. E se você fizer isso, se você fizer o último passo, passo 3, né? Que é gerar pelo menos 20 mil dólares de volume em futures no mercado de futuros, você vai ganhar 20 dólares de recompensa, tá? E pessoal, esses passos são difíceis? Não, depositar 50 dólares não é tão difícil. Tá? Completar a reivindicação do passo 2 aqui, que é gerar um volume de negociação no spot até o dia 12 de 200 dólares, não é difícil. Por exemplo, você depositou aqui 50 dólares, você comprou e vendeu 50 dólares em Bitcoin 4 vezes, você já vai ter aí gerado 200 dólares de volume de negociação no mercado spot, tá? E nos futuros não é tão difícil gerar 20 mil dólares de volume também fazendo operações de trading aí nos próximos dias. Se você é trader, é só você transferir uma parte do dinheiro que você opera para lá, fazer operações aí até o dia 12. Se você costuma usar alavancagem ou não, você pode acabar gerando aí esses 20 mil dólares de volume e ter esse bônus, tá? Para participar dessa promoção, pessoal, vocês precisam entrar pelo link que eu vou deixar aí embaixo, tá? Porque com esse link você vai aqui direto para essa promoção, que é para quem ainda não tem conta na corretora. Mas bora lá para o que interessa, pessoal. Temos informações extremamente importantes, oportunidades no mercado de criptomoedas. Começando aqui pelo Bitcoin, pessoal. Para mim, o Bitcoin, nos últimos dias, ele rompeu para cima uma cunha descendente padrão que normalmente indica alta, com alvo lá na região dos 114 mil dólares. Tá? Então, para mim, o alvo do Bitcoin está na região dos 114 mil. Não consigo ver outra coisa aqui, além disso, para o Bitcoin. Tá? Tem muita gente falando em queda, que vai acontecer uma correção. Estou vendo um monte de gente falar isso, mas, por enquanto, eu não vejo padrões rompidos aqui no gráfico indicando queda. Pelo contrário, o que eu vejo são padrões rompidos indicando alta. Tá? O rompimento ele é importante para você confirmar se aquele padrão existe ou não. E a gente teve aqui o rompimento de uma cunha descendente para o Bitcoin com alvo lá no 114. Tainan, você acha que ele vai rápido no 114? Não. Tá? Isso aí pode demorar semanas, meus amigos, ou talvez até meses aí no pior dos cenários, tá? Não acho que vai ser amanhã ou depois de amanhã que o Bitcoin vai buscar esse alvo, até porque a próxima semana tende a ser uma semana bastante tensa. Eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Hoje, pessoal, tivemos o mercado americano subindo aí, o SP500 chegou a subir mais de 1% no dia, o que é uma alta forte para o SP500, uma alta considerável, tá? Mas a gente ainda está com o mercado com baixa liquidez. Hoje a gente teve, pessoal, um evento aí importantíssimo, tá? A divulgação do PMI industrial ISM de dezembro, é o dado mais importante em termos de PMI industrial, tá? E ele veio 49,3, enquanto o esperado era 48,2, né? Ontem a gente já teve um PMI do setor industrial de dezembro que também veio acima, né? Isso aqui, pessoal, está indicando que a economia americana está bastante aquecida, tá? Isso aí acende o alerta do mercado para o que a gente vai ter na semana que vem, que eu acabei de dizer que vai ser uma semana tensa.
E isso ocorre porque na semana que vem a gente vai ter ali dados macroeconômicos importantes sendo divulgados em todos os dias da semana, tá? Na segunda-feira a gente já vai começar com o PMI do setor de serviço de dezembro. O mercado vai estar ansioso para saber, tá? Depois na terça-feira a gente vai ter PMI e ISM de produtos não manufaturados, que é mais importante do que o PMI de serviço, porque ele é medido pelo ISM, ele é mais completo, mais amplo. A gente também vai ter oferta de empregos JOLTS de novembro. O mercado vai estar ansioso para ver como é que ficou a situação do mercado de trabalho lá. Variação de empregos privados ADP na quarta-feira. Depois, na parte da tarde, vai ter atas da reunião do FONC, tá? Do Fed. E na quinta-feira, dia 9 de janeiro, a gente vai ter ali somente pedidos iniciais de seguro-desemprego, tá? E é feriado nos Estados Unidos. Então, quinta-feira pode ser tranquilo, mas sexta-feira, meus amigos, é o dia do famoso payroll, o relatório de empregos não agrícolas dos Estados Unidos. Esse dado macroeconômico geralmente balança bastante o mercado. Tá? Dia em que a gente tem payroll sempre é um dia bastante incerto, porque isso daqui vai dar a dica para o Fed, vai dar a dica para o mercado, né? Será que o Fed vai cortar juros agora em janeiro ou não? Tá, o mercado está ansioso para saber isso, tá? Será que o Fed vai fazer 2 cortes mesmo como estavam lá no gráfico de pontos ou não? O mercado está muito ansioso. Então, sexta-feira, dia 10, vai ser um dia tenso. A semana, no geral, vai ser uma semana tensa, com muitos dados macroeconômicos sendo divulgados em todos os dias. E é aquela velha história, tá? Dados que mostrem a economia dos Estados Unidos fortes podem ser ruins para o mercado de criptomoedas e para os ativos de risco do mundo em geral, tá? Tem que falar aqui também, pessoal, da situação do gráfico, da análise de sentimento do Bitcoin, tá? O long short ratio continua caindo, né? Porém, desde ontem o long short ratio está caindo, com o open interest caindo também. Então isso aqui quer dizer que o pessoal não está abrindo mais muitas posições novas, né? O pessoal estava apostando ali na queda do Bitcoin, mas com essa subida aí uma galera provavelmente já foi liquidada e o pessoal não está tendo coragem de novo de apostar na queda, tá? Então aqui a gente já tem uma divergência ali da análise gráfica para análise de sentimento. A análise gráfica diz que o Bitcoin pode ir lá no 114. Já a análise de sentimento está falando aqui, pelo menos no TRDR, que a força para a subida está acabando. Vamos ver o que está mostrando na High Block. E indo aqui para o Liquidation Rich Map da High Block, pessoal, a gente vê exatamente a mesma coisa que a gente vê lá no TRDR, tá? Eu vejo aqui que a gente tinha, eu já vinha comentando nos últimos dias, tínhamos bastante liquidez ali na região dos 97.800 até os 98. Bitcoin foi lá e consumiu a maior parte daquela liquidez que estava acima, tá? Então isso aqui confirma o que a gente viu no TRDR. A gente não tem tanto combustível para que o Bitcoin continue a subida, né? O que está me preocupando é que está acumulando cada vez mais liquidez abaixo. Está na região ali dos 90, 91. Então seria o ponto em que a gente teria mais liquidez agora. Então a gente tem que ficar atento nisso daqui, tá? Qualquer notícia ruim pode ser usada pelas baleias para tentar jogar o Bitcoin lá na região dos 90.500 dólares e, consequentemente, liquidar o pessoal que está apostando aí na alta, tá? Então, temos que tomar cuidado, temos que ter atenção com relação a isso nos próximos dias, tá? No geral, pessoal, quando a gente tem essa divergência, análise gráfica falando uma coisa, análise de sentimento falando outra, a gente precisa aí ter critérios de desempate, tá? E aí a gente olha para o contexto. Quando a gente olha para o contexto, por exemplo, político dos Estados Unidos, a gente está tendo coisas aí muito favoráveis para o Bitcoin, para as criptomoedas, na minha visão, tá? E tenho que falar também, pessoal, das altcoins, que é onde estão as boas oportunidades desse mercado. Tem uma aí que pode subir 20% em breve, vou falar disso, tá? Vou começar aqui analisando a dominância do Bitcoin, pessoal. Dominância do Bitcoin parece ter rompido para baixo aí nos últimos dias, um padrão gráfico conhecido como topo duplo, tá? Um padrão que normalmente reverte a tendência de alta para a tendência de baixa. A dominância do Bitcoin vinha subindo aí ao longo do mês de dezembro, né, o que normalmente faz com que as altcoins se desvalorizem frente ao Bitcoin. E a gente viu isso, várias altcoins aí caindo, mesmo em momentos que o Bitcoin estava se mantendo estável, tá? E agora a dominância do Bitcoin reverteu e o alvo para essa queda da dominância do Bitcoin está na região de aproximadamente 56,3%, tá? Ou seja, a dominância do Bitcoin tende a cair nos próximos dias e horas e isso pode fazer com que as altcoins se valorizem, o que é muito bom para nós, tá? Tem que falar aqui da Ethereum, pessoal. Ontem eu havia alertado que se a Ethereum conseguisse romper a região ali dos 3.550 dólares, ela formaria um fundo duplo com alvo lá na região dos 3.800 e isso aconteceu aqui na minha visão, tá? Então o alvo para a Ethereum está na região dos 3.800 dólares.
acredito que ela pode subir ali até ali nos próximos dias, a não ser que a gente tenha uma mudança na situação do Bitcoin, porque como vocês sabem, tá? As altcoins elas são muito vulneráveis a movimentos do Bitcoin. Então vamos supor que aconteça alguma coisa aí nos próximos dias e o Bitcoin resolve buscar aquela liquidez dos 90 mil. Vocês já viram o que aconteceu em dezembro, nas vezes em que o Bitcoin caía para 90 ou perto de 90 mil dólares, né? Uma derretida ali de 5% do Bitcoin fazia altcoins aí cair 10, 20, 30% num único dia, tá? Então a gente tem que estar sempre atento ali na situação do Bitcoin. Tá, Solana rompeu para cima aquele ombro, cabeça, ombro invertido com alvo lá na região dos 228 dólares. Ela já está a caminho, tá? Outra moeda importante, Binance Coin. Não consigo ver padrões gráficos aqui na Binance Coin por enquanto, tá? Outra moeda importante, ADA Cardano, pessoal. Na ADA Cardano eu vejo duas situações, tá? A primeira, né, que eu não falei no vídeo aqui ontem, tá? Porque eu acabei esquecendo, eu lembrei disso, mas na hora de fazer o vídeo eu acabei não lembrando de falar, tá? Eu vejo a Cardano tendo rompido para cima uma cunha descendente com alvo lá na região de aproximadamente $1,80 aproximadamente, tá? Então Cardano tá com um alvo interessante aí nos tempos gráficos maiores, no gráfico de 4 horas. Aqui no gráfico de 1 hora, pessoal, ela rompeu para cima aquele fundo duplo que eu comentei no vídeo de ontem, tá? O alvo desse fundo duplo aqui que a Cardano rompeu para cima está na região ali de aproximadamente $1,19, tá? Se quiser dá até para arredondar para 1,20, né? Mas enfim, é o alvo ali naquela região, a última resistência ali que está na região ali de $1,18, perto de $1,20, tá? Então, veja aí potencial de subida para Cardano, tá? Apesar de tudo, apesar de todo mundo ser muito pessimista em relação a Cardano, eu vejo ela bastante forte. Tá, XRP, pessoal, Ripple, rompeu para cima aqui o que parece ser aí uma bandeira de alta, né? Alguns podem ver aqui uma cunha descendente, tá? O padrão similar àquele que eu comentei lá na XRP, né? Eu acho que uma bandeira de alta aqui dá mais certo, tá? De qualquer forma, pessoal, se a gente tiver isso aqui mesmo, a gente está falando aí de XRP indo lá para a região do topo histórico, tá? A região dos $3,20 aproximadamente. Então, XRP aí tá interessante, parece estar bem forte, tá? Dogecoin subiu muito forte hoje, pessoal. Ela acabou formando ali o que eu não estava vendo padrão gráfico nela, tá? Mas dá para dizer aqui que ela formou aí um fundo duplo, alguma coisa nesse sentido, com alvo ali na região de aproximadamente 40 centavos. Ela já chegou bem perto, já chegou nos 39 ali praticamente, tá? Então, quase bateu o alvo. Tron, pessoal, subindo, mas sem um padrão gráfico na minha visão, tá? Tom, a mesma coisa, subindo, mas também sem um padrão gráfico, tá bem lateral. Avax, pessoal, tá prestes a romper aquela região dos 42, tá? Se a Avax conseguir romper os 42, ela vai formar ali o que a gente pode considerar um fundo triplo, com alvo na região de aproximadamente $50, tá? Então fiquem de olho, porque a Avax pode ficar interessante aí nos próximos dias, e ela está bastante próxima da região de resistência, tá? Aave, pessoal, sinceramente, tá? Padrão gráfico aqui, eu consigo forçar a barra aqui, mas para mim tá andando de lado a Aave, tá? Por enquanto, sem padrões muito bem definidos, tá? Outra moeda importante, né? Pendle, também sem padrões, subiu hoje, mas eu não vejo um padrão gráfico nela por enquanto, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de falar, pessoal, Sui, tá? Sui acabou saindo daquela lateralização e, meus amigos, ela está prestes a romper novamente o topo histórico, tá? Se a Sui conseguir, de fato, passar aqui acima dos 5, aí um abraço, ela vai voltar a descobrir novos preços, né? E aí a gente pode ver a Sui subindo muito, tá? Então, Sui aí tá bastante interessante, ela tá na região de resistência, se ela conseguir romper, pode ficar interessante, tá? Near, pessoal, Near Protocol parece ter rompido para cima um fundo duplo. Se a gente fizer uma projeção aqui de alvo para esse fundo duplo, a gente vê alvo lá na região de aproximadamente $6,40, tá? Então, Near parece estar bastante interessante, com bastante espaço para subir, tá? Outra moeda importante que a gente não pode deixar de falar, pessoal, Chainlink, tá? É uma moeda aí que tem subido também nos últimos dias, e eu consigo identificar aqui no gráfico da Chainlink um possível ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Ela conseguiu se segurar acima ali dos $20, que era o suporte que eu vinha comentando nos últimos vídeos, que ela não podia romper ali naquela queda de dezembro. E agora, meus amigos, se a gente olhar aqui com calma o gráfico da Chainlink, observem isso daqui, tá? Parece ser
um ombro, cabeça, ombro invertido, padrão que normalmente indica a reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, né? Lógico que aqui a gente está falando de um tempo gráfico pequeno, mas o alvo está ali nos 26 dólares e 76, tá? Então, Chainlink tem bastante espaço para subir e além desse padrão gráfico, pessoal, a gente tem o volume de negociação aqui confirmando o ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Uma vez que o volume de negociação, ele vem subindo ao longo do padrão, a gente vê que no início ele está mais baixo e no final ele está mais alto, né? Isso mostra aqui que houve um aumento de interesse, tá? Então, é sinal aí de força, sinal de que a Chainlink tem espaço aí para buscar esse alvo, tá? Outra moeda aí que o pessoal sempre me pede, eu muitas vezes esqueci de falar dela, é a Polkadot, tá? Polkadot, meus amigos, parece enfim estar formando alguma coisa aqui no gráfico, tá? Se a gente olhar aqui, ela parece estar tentando romper a região dos 7 dólares e 80 centavos. Se ela conseguir romper, ela vai formar aqui um fundo duplo, tá? Um padrão que normalmente reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta, e se a gente for buscar aqui, procurar o alvo desse fundo duplo, o alvo estará lá na região dos 9 dólares e 12 centavos. Tá? Então a situação da Polkadot aí está interessante, e meus queridos, tem uma moeda que está prestes aí a disparar, tá? Essa vocês já conhecem, é a Secret, pessoal. Eu venho alertando aqui desde ontem que a Secret parece estar formando um triângulo ascendente. Hoje ela caiu aí durante o dia, tá? Mas acabou fechando em alta e ela respeitou aqui a região de suporte desse triângulo ascendente. Algo similar ao que acontecia com a Shadow Token aí em dezembro, né? Que ela fez duas subidas ali muito boas, deu pra gente aproveitar bastante, dois movimentos ali de alta muito forte, tá? E a Secret parece estar fazendo algo similar. Ah, mas Tainan, como que você fala se isso aí é um triângulo ascendente, sendo que tem essas sombras gigantescas, né? Pessoal, normal, tá? A Secret, assim como a Shadow Token, assim como outras moedas aí de baixo market cap, tem um volume de negociação baixo. Então, quando entra muita força compradora, é comum num dia ela chegar a subir bastante, depois todo mundo começa a realizar lucro ao mesmo tempo. Isso faz esses movimentos bizarros aí, essas sombras, tá? Eu não gosto muito de considerar sombras quando elas são exageradas assim, tá? Eu gosto de considerar a região de resistência. A gente vê que a região que segurou ela aqui, né? Os candles fecharam abaixo ali da região dos 56 centavos aí, nas vezes em que ela tentou subir. Então, se ela conseguir romper isso daqui, meus amigos, para mim, o alvo para a Secret está lá na região dos 69, 68, vamos colocar 68 centavos de dólares, tá? Aquela mesma região que ela bateu lá no dia 28 de dezembro, quando estava tudo caindo e ela subiu, tá? Eu vejo a Secret aí muito forte, muito resiliente. Acredito que em breve ela pode surpreender aí, tá? E como eu já disse, pessoal, Secret para mim é uma moeda que pode deixar muita gente... Eu não vou falar deixar rico, tá? Porque isso depende muito de quanto a pessoa investe, né? Mas isso é uma moeda que pode dar muito dinheiro se a gente tiver esse ciclo de alta igual foram os outros em que as altcoins performaram muito bem, tá? Então, Secret a 50 centavos, imagina se ela volta a 10 dólares, que não é impossível, tá? A equipe que está por trás da Secret está trabalhando, eles estão divulgando muitas novidades. O CZ, CEO da Binance, ele falou que ele acha que a narrativa de privacidade pode voltar a ficar em alta nesse ciclo. Tá? Ele falou no Twitter dele, pessoal. Procurem o que vocês acham. Tá? Ele não falou especificamente da Secret, mas falou da narrativa de privacidade, que é a narrativa aí a qual a Secret pertence. Além disso, pessoal, a gente está tendo agora a possibilidade de uma legislação mais favorável a criptomoedas voltadas para a privacidade nos Estados Unidos. Tá? Então, eu vejo aí bastante coisa positiva podendo acontecer, que pode acabar impactando indiretamente a Secret por ser um projeto ligado à privacidade, tá? Então, tô de olho nela aqui, tô apostando aqui que ela vai fazer mais um movimento, tá? Então, no mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana. Para quem está vendo meu vídeo pela primeira vez nesse ano de 2025, um feliz 2025. Até mais, tchau!